Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e só Ele, para guiar as nossas mentes, nossos corações, nossas vidas, para que nós possamos saber e tomar as decisões certas, de acordo com a vontade dele, para que possamos colher os frutos da direção de Deus, os frutos da semente de Deus dentro de nós. A palavra de Deus é a semente de Deus na boa terra. A boa terra é aquela terra que frutifica a 100, a 60, a 30 por 1. Quer dizer, multiplica de forma extraordinária cada semente. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando é aceita ou é recebida num coração humilde, então ali é semeada a vontade de Deus para a vida daquela pessoa que foi humilde. Lembra que Jesus falou lá no Sermão do Monte? O primeiro ensinamento de Jesus foi: bem-aventurados, quer dizer, os felizes. Felizes são aqueles humildes em espírito. Humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, para tomar posse do reino dos céus, a pessoa tem que ser humilde. Quanto mais humilde ela for em espírito, não é humildade forjada, não. Não é miséria, não é pobreza, não. Não. A humildade em espírito é aquela criatura que ouve e pratica a palavra de Deus. Ouve e tem gozo, prazer em ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O próprio Deus Pai disse que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz. Então, quando a gente apoia a mente, o coração, os sentimentos, a vida por inteira na palavra de Deus, nós estamos sendo humildes para receber a semente da vida eterna. Não é a vida medíocre que este mundo se nos apresenta. Mas, infelizmente, as pessoas deste mundo estão focadas, preocupadas naquilo que os olhos veem, naquilo que os ouvidos ouvem, naquilo que o mundo preparou ou tem oferecido para os tolos. O mundo tem oferecido mundos e fundos para os tolos. O mundo, eu diria, é como um shopping. Imagine um shopping enorme. O maior shopping do mundo é o próprio mundo, que tem tudo para oferecer.
muitas luzes, muitas músicas, muitas emoções, muitos entretenimentos, muitas informações, muitas coisas, muitas palavras. Mas nenhuma delas é capaz de satisfazer a alma, é capaz de livrar a alma, salvar a alma. A salvação da alma exige atenção para com a palavra de Deus. O diabo sabia disso. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Ele viu que Jesus estava há 40 dias, sem comer nada. 40 dias, 40 noites. Sem comer nada. Em jejum. Então, ele aproveitou aquele 40º dia, o último dia que estava mesmo com muita fome, e disse para Jesus: mande que estas pedras se transformem em pães e você pode matar a sua fome. Mas Jesus, que é a palavra viva de Deus, que é o verbo que se fez carne, ou a palavra que se fez carne, disse: nem só de pão o homem viverá, nem só de shoppings o homem viverá, nem só de tudo que o mundo oferece o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus disse está escrito, ele estava dizendo, em outras palavras, para o diabo: diabo, está escrito, acabou. Está escrito. Meu pai falou, acabou. Não tem outra voz. E aí é que está o segredo da fé. A fé é algo invisível, intocável, inaudível. Embora que você tenha que ouvir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha encher a sua vida de fé, coragem, determinação, para que então você possa resistir ao mal e salvar a sua alma. Mas o que está escrito, está escrito. Infelizmente, o ser humano tem olhos para tudo, tem ouvidos para tudo, tem atenção para tudo que o mundo oferece. Mas Deus oferece a sua palavra. Ele empenha a sua palavra, empenhou a sua palavra. Sabe, quando você encontra, os antigos eram assim. Eu acredito que ainda existe muita gente boa, com coração humilde, espírito humilde, pessoas que são corretas, íntegras, verdadeiras, sinceras, pessoas que, como antigamente, era muito mais fácil você encontrar uma pessoa correta, digna, verdadeira, do que hoje. Hoje em dia é cada vez mais raro, cada vez mais raro. Mas o que acontece? Os antigos tinham o costume de honrar a sua palavra. Eu lembro disso porque o papai, ele era cheio de erros, mas uma coisa o papai deixou
para nós como herança. Ele odiava a mentira. Se a gente falasse uma mentira para ele, não tinha perdão. A gente ia apanhar. Papai odiava a mentira. Então, o papai tinha uma palavra, era verdadeiro. E Deus é palavra, Deus é a verdade. Quando você encontra pessoas assim como antigamente, verdadeiras, pessoas que gostam de honrar a palavra, essas pessoas com certeza têm assim, um tino, digamos assim, de Deus, porque Deus é palavra. Deus é palavra. Se você quer conhecer Deus, você precisa conhecer a palavra dele. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai conhecê-lo. Se você quiser ter experiência com Deus, você tem que conhecer a palavra dele, porque ele honra a sua palavra. Ele honra a sua palavra. Imagine, se o ser humano, como eu estava falando, antigamente era capaz de empenhar a sua palavra, que era a sua própria vida, para garantir a outra pessoa que iria cumprir aquele compromisso, aquele voto, aquele propósito, aquele negócio. Imagine Deus, porque a palavra de Deus, na palavra de Deus está a honra de Deus. A palavra de Deus está a honra dele. E eu já tive várias experiências com respeito a isso, porque em determinadas situações que nós vivenciamos ao longo da nossa jornada de fé, em que eu cheguei e eu tive a petulância, a ousadia, o abuso de pegar a Bíblia, abrir um texto, especialmente aquele texto de João, capítulo 15, versículo 7, que eu nunca me esqueço, que diz: se vós estiverdes em mim, Jesus falou, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Muito forte isso, vale a pena. Deixa eu pegar aqui o texto para ler exatamente, palavra por palavra, do que diz esse texto. 15 e 7. Jesus é muito bom, é muito glorioso. Muito glorioso. É extremamente glorioso. Antes de falar esse versículo, Jesus diz assim para os discípulos: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e o lançam no fogo e ardem. Aí vem o versículo-chave que eu ia falar. E ele continua falando: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é demais. Isso é extraordinariamente glorioso. Então, tudo o que eu almejo, desejo
na minha vida se eu estiver em Jesus. Eu tenho que estar em Jesus. Eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que crer em Jesus. Mas crer não de boca, não é ser religioso, não é pertencer a uma denominação evangélica, não é ser um pastor, um bispo, seja lá o que for. Não tem nada a ver. Se eu estiver em Jesus, quer dizer, se eu creio em Jesus, lembra que eu falei do casamento? Crer é como casamento. Essa é a minha visão. Quando eu criei na Esther, eu entreguei a minha vida para ela. Eu entreguei toda a minha vida para ela. Eu deixei minha mãe, deixei meu pai, deixei a minha vida de solteiro, eu tinha liberdade. Eu abri mão de tudo para casar com ela. Eu criei na Esther. E ela também, da mesma forma, creu em mim. E nós tornamos-nos um só corpo, uma só carne. Porque houve a crença. E Jesus está falando exatamente isso. Se você crê em mim, se você crê em mim e as minhas palavras estiverem em você, peço o que você quiser e será feito. Mas o que muita gente, infelizmente, não observa é que ela é religiosa, ela pertence a uma denominação. Ela, digamos, ela é uma oficial de igreja, seja lá pastor, bispo, obreiro, seja lá o que for. Então, ela pensa, não, eu estou em Jesus, mas não é. Não necessariamente, porque a gente tem visto aí muitas pessoas que pregam o evangelho, que falam de Jesus, que oram, ensinam a Bíblia, mas nada tem a ver com Jesus. Porque eram os religiosos antigamente, que hoje nós temos ao vivo e a cores. Então, quando uma pessoa crê em Jesus, quando a pessoa realmente está em Jesus, ela crê nele. Ela se entrega para ele. Ela faz de Jesus o seu primeiro amor. Falamos isso ontem. Entrega a sua vida a esse primeiro amor. É óbvio que tem as vantagens, porque se você está em Jesus, você tem o direito de cobrar dele o que ele prometeu. Só isso. E foi isso que eu fiz. Várias vezes eu fiz isso. E funcionou. E funciona. Por quê? Porque Deus honra a sua santa palavra. Não é isso que você também faz? Você que gosta de honrar a sua palavra? Você empenha a sua palavra para com uma pessoa e você cumpre a sua palavra? Não é só honrar a palavra, pagar as suas prestações no dia certo, não. Não é só chegar na hora certa no trabalho, não. Não, é muito mais. Você vive aquela honra, aquela entrega, aquela fé em alguém que você não vê, que você não ouve, você não ouve a voz dele, você ouve a palavra. Então, amiga e amigo, Deus é Espírito, Deus é palavra, Deus é o Verbo que se fez carne, Deus
é espírito. E quando você se entrega para ele, de verdade, casa com ele, ele vem e faz morada em você. Isso mesmo. Aí você e ele se tornam um só espírito. É o que está escrito na palavra dele. Então, quando há essa aliança, esse casamento, essa crença, você assume a sua crença no Senhor Jesus, então você pode cobrar dele as suas promessas. Ó, Senhor, o Senhor prometeu. É o que a Esther faz comigo. Olha, eu preciso disso. E se eu falar, não vou te dar, mas você, peraí, nós fizemos um pacto, um juramento. Você iria suprir as minhas necessidades e eu as suas. Então, nós temos um pacto. Então, quando há esse casamento, essa crença, essa fé, o que está escrito tem que acontecer. Por exemplo, Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo. E eu enviarei o Consolador, outro Consolador, que estará para sempre convosco e dentro de vós. Ele prometeu. Então, se você crê mesmo nele, obrigatoriamente você tem o Espírito Santo. Agora, se crê de meia boca, mais ou menos, sem compromisso, sem responsabilidade nenhuma, então a sua crença é fajuta, e claro que você não tem o Espírito Santo, e claro que você não tem o direito de cobrar nada dele, porque você não pertence a ele. Esse é o meu entendimento, é isso que eu compreendo como fé em Deus. A fé em Deus não é simplesmente você pertencer a uma denominação, fazer trabalhos evangelísticos, ou trabalho de caridade, etc. Não! A crença em Deus envolve casamento, um pacto, relacionamento. E isso só o Espírito Santo é capaz de confirmar dentro daqueles que verdadeiramente creem. Então, é como o apóstolo disse, dirigido pelo Espírito Santo, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Preparou para os que o amam, o reino dos céus. Aliás, falar em reino dos céus, nesta quarta-feira, nós estaremos falando sobre o reino dos céus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou no coração do homem, o que Deus tem reservado para aqueles que verdadeiramente o amam. Então, quarta-feira agora, tá bom? Mas hoje você pode fazer uma prova com Deus, se você crê no que está escrito. Você pode fazer uma prova. Vai hoje na igreja e diga assim, lá diante do altar, diz: ó, Senhor, está aqui escrito, o Senhor prometeu dar o Consolador, o Espírito Santo. Eu venho buscando o Espírito Santo há muito tempo, eu venho orando, jejuando, eu venho fazendo meus sacrifícios, meus votos e etc. Tudo que eu já fiz não deu em nada, só me perdoe. O que eu tenho que fazer agora? O bispo me sugeriu fazer uma prova contigo. Vir aqui no altar e dizer: ó, se o Senhor falou isso, eu quero ver, porque aqui eu estou para me entregar de corpo, alma e espírito. Eu entrego a minha vida agora. O que eu nunca tinha entregue até então, eu entrego agora. Eu deixo o meu passado sujo, imundo. Eu me arrependo daquilo que eu fiz que era errado. Eu me arrependo da minha vida passada. Eu quero começar uma vida nova. Faça uma prova com Deus hoje. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, aqui em Portugal, nós vamos começar a reunião. Você pode ir em qualquer
qualquer igreja universal do Reino de Deus, qualquer altar, e fazer um desafio. Prova a palavra de Deus. Está escrito, Senhor, está aqui escrito. Eu quero ver acontecer. Eu quero ter o Espírito. Mesmo que você não tenha nem sido batizada nas águas, você tem o direito de fazer essa prova com Deus, porque Ele mesmo nos estimula, nos convida a fazer prova dele. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. E quer bênção maior sem medida do que o Espírito Santo? Deus abençoe então a todos e até logo mais. E aí, quem sabe amanhã você vai participar dessa live novamente, e vai já ter ouvidos do Espírito Santo, olhos espirituais, para poder ver o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.